poderes republicanos, eu considero que o judiciário é uma caixa preta. É uma caixa que tem que ser aberta em dois sentidos. Uma caixa que tem que ser aberta porque ela tem que ser investigada na sua improbidade, os juízes que cometem atos de corrupção, e ela tem que ser investigada no seu conteúdo decisório. Esse questionamento ele tem que ser feito pela mídia, pela opinião pública, exatamente por quê? Porque, como eu falei antes, não há a menor dúvida que a justiça no Brasil é tendenciosa. E isso tem que ser questionado. O senhor acredita que o governador do estado, Geraldo Alckmin, poderia ter adiado ou ter impedido que se aplicasse uma decisão judicial que exigiu tropa da PM para ir a Pinheirinho tirar de lá 1.704 famílias? O governador podia ter dito, não faço isso. Veja o seguinte, o governador podia ter dito que era necessário prorrogar o diálogo, prolongar as negociações. Eu acho que tanto o governador quanto o prefeito poderiam ter dito isso. E pelas informações que a gente tem, inclusive, a Prefeitura de São José dos Campos é talvez a principal responsável por essa situação. Em primeiro lugar, porque há 8 anos, quando Pinheirinho surgiu sob o governo do Emanuel Fernandes, que depois, inclusive, foi secretário da Habitação e não solucionou o problema, quer dizer, eles poderiam ter solucionado o problema. O que é grave, Amorim, no Brasil é o seguinte, quer dizer, o poder público permite que se instaurem processos de ocupação de terrenos irregulares, inclusive a Prefeitura de São José dos Campos, governada há bastante tempo pelo PSDB, ela atendeu demandas daquela população estabelecendo determinadas infraestruturas urbanas e depois pressiona para jogar aquelas pessoas na rua. Quer dizer, aquelas pessoas foram extremamente humilhadas pelo poder público. Eu fui a São José dos Campos e eu vi. E isso fere o princípio constitucional fundamental da Constituição, que é o princípio da dignidade humana. Então, o que não pode acontecer é essa irresponsabilidade do poder público em relação a um contingente enorme de populações em várias cidades brasileiras. Mas aí eu pergunto ao professor, querendo ser do contra, e o direito de propriedade não é um direito? Claro que é um direito. E eu particularmente, eu defendo o direito de propriedade. E agora, o direito... O Najinarras não tem um direito sobre aquela área? Veja o seguinte, quer dizer, as pessoas também têm direito à propriedade. Então, o direito da propriedade, ele tem que ter como bem define a Constituição, ele tem que ter uma natureza social. A Constituição define que a propriedade tem que ter uma finalidade social. E o direito de propriedade, para falarmos um capitalismo moderno e competitivo, ele tem que ser democratizado e não de uma minoria no país. Quer dizer, ali foi aplicado um direito que, de propriedade exclusivamente para uma pessoa, por pressão do poder público, inclusive para favorecer essa pessoa, e sendo que havia a possibilidade, inclusive, de que aquela área fosse desapropriada, ou que os moradores comprassem aquela área se houvesse um processo de mediação democrática como deveria ter sido feito. Acabamos de ver a entrevista com o Wagner Balieiro, o vereador de São José dos Campos, que participou ele próprio de negociações com o Ministério das Cidades e uma área da própria Presidência da República, dirigida pelo ministro Gilberto Carvalho, que estava em negociação com o Estado e com a União para envolver recursos da Caixa Econômica Federal para tratar dessa questão. O senhor acredita que esse processo que resultou nessa violência em Pinheirinho, ele guarda alguma relação política com o que aconteceu na Cracolândia aqui em São Paulo? São duas coisas diferentes, mas podemos ver determinadas metodologias assemelhadas. Em primeiro lugar, porque Pinheirinho, a ação violenta decorreu de uma decisão judicial. Enquanto que aqui em São Paulo, a ocupação da Cracolândia, ela decorreu de uma decisão política, aparentemente da Prefeitura, e em parte do governo de São Paulo, do governo do Estado e assim por diante. A Folha de São Paulo acabou de publicar uma reportagem dizendo que não resolveu em nada o problema do consumo de crack na cidade. Exatamente. Veja o seguinte, Amorim. O problema é aquilo que eu coloquei antes. Em primeiro lugar, o poder público
aceita que se desenvolvam essas anomalias, como o surgimento e o desenvolvimento da Cracolândia, e não age, como a ocupação de áreas de risco e não age. Depois, quando é para decidir, ele age com violência. Isso que é inaceitável. E, além disso, veja o seguinte, nos 2 episódios, houve uma falha grave em termos de ação governamental. Por quê? No caso de São José dos Campos, nem a prefeitura e nem o governo do estado pensaram as consequências de um ato violento. Quer dizer, se era para colocar a polícia lá, quer dizer, eles tinham que pensar os desdobramentos. O fato é que essas pessoas foram jogadas na rua e só posteriormente é que se iniciou uma ação de conserto do drama social que ocorreu em São José. E aqui na Cracolândia foi mais ou menos a mesma coisa. Não tinha um processo de seleção e de recrutamento e de averiguação, não tinha um sistema ambulatorial, não tinha nada preparado em termos de saúde pública, porque viciado pelas leis do país, inclusive, é um caso de saúde pública e não de polícia. Exato. Então, não havia nenhuma infraestrutura pública para atender a ação da ocupação da polícia. Eu diria que até em determinado momento se poderia ocupar a Cracolândia, mas desde que houvessem saídas razoáveis e satisfatórias para as pessoas que morassem lá. O que acontece hoje? Nós temos mini Cracolândias em vários pontos da cidade de São Paulo. Eu lhe pergunto, uma última pergunta, professor Fornazieri. O Instituto de Opinião Pública da Folha, o Datafolha, apurou que praticamente a população de São Paulo concordou com a ação do governador Alckmin e do prefeito Kassab na Cracolândia. Como o senhor explica essa posição esmagadoramente favorável? A opinião pública, veja o seguinte, ela quer solução. Ela quer solução. E nesse sentido, quer dizer, é até razoável supor que poderia haver uma ocupação da polícia lá. Só que veja o seguinte, as pesquisas também muitas vezes são tendenciosas. A pesquisa deve averiguar também o que a opinião pública acha que deveria ter sido feito com aquelas pessoas. E, aparentemente, a pesquisa não fez essa pergunta. Então, não podemos condenar a opinião pública porque ela deu essa resposta, porque a opinião pública ela age pelo imediatismo. E, nesse sentido, ela tem um anseio, uma vontade que os problemas se resolvam. E por isso que, majoritariamente, esmagadoramente, a opinião pública concorda com a ocupação. Agora, é provável que também concordasse com uma política de dar tratamento a essas pessoas. Exatamente, esse que é o problema. Então, as coisas elas têm que ser dimensionadas de forma adequada, porque senão a gente, a partir de determinados números, nós podemos fazer qualquer leitura. E nem sempre essa qualquer leitura é uma leitura correta da realidade. Para encerrar, o senhor conhece aquela frase do Delfim Neto que diz que se apertar mesmo, os números acabam falando. Né? É verdade. Professor Aldo Fornazieri, muito obrigado, foi um grande prazer. O Entrevista Record fica por aqui, você pode rever este programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte, Record News, jornalismo 24 horas de plantão.